Fala aí, Medicofer, tudo bem por aí? Eu sou a Jaque, professora de Infecto. Bora começar o nosso módulo sobre HIV. Essa primeira aula é sobre diagnóstico e tratamento, depois vamos ter uma segunda aula que nós vamos discutir a imunossupressão avançada e as doenças oportunistas. Então, assim, para entender um pouquinho sobre HIV, é interessante que você tenha uma noção sobre a estrutura dele, porque todo mundo ouve falar que ele é um retrovírus, um vírus de RNA, mas ele é um vírus um pouquinho complexo, tá? Então ele tem aqui o capsídeo, que envolve um material genético dele, que é chamado de capsídeo P24, que vai ser importante quando a gente discutir a parte de diagnóstico, tá bom? Ele tem a matriz celular, que é dita celular não, porque ele não é uma célula, ele é um vírus. Mas a matriz que é chamada de P17, ele tem as proteínas de membrana aqui, ó, que vão fazer com que ele faça a fusão e a invasão do linfócito CD4, e ele tem, obviamente, o material genético dele, que é o RNA, e se acompanha da transcriptase reversa, a famosa enzima que pega esse RNA, transforma em DNA para ele injetar ali no DNA do linfócito CD4, tá bom? Bom, e como que se dá o contágio do HIV? Por todas as modalidades de contato sexual, inclusive sexo oral pode sim transmitir o HIV, hemocomponentes, transfusões de hemácias, plaquetas, leucócitos, transmissão vertical, pessoal, principalmente no momento do parto, mas atenção que ocorre também durante a amamentação. A amamentação em mães soropositivas, ela é sim contraindicada e o governo fornece fórmula lá para essas mães, tá bom? Para essas crianças. E por acidente percutâneo aí, acidentes com material biológico também é uma forma de contágio, mas imagino que isso já seja um pouco conhecido de vocês. E com relação ao curso clínico, então nós tivemos ali o contato e veja que logo após o contato nós temos um período chamado de eclipse viral. O que é esse eclipse viral? É um período onde você já tem o vírus e absolutamente nenhum teste consegue vir positivo. A gente ainda não consegue detectar o vírus no seu sangue e nem mesmo em bancos de triagem, tá bom? Bom, aí passado esse período de eclipse viral, depois vai decorrer, o período do eclipse no geral dura uns 5 dias. E aí, de 7 a 15 dias após, a gente pode ter ou não a síndrome retroviral aguda. Por que que eu digo que pode ter ou não? Porque somente não, mais ou menos 50% dos pacientes apresentam uma manifestação clínica da síndrome retroviral aguda. Bom, mas passado isso, nós entramos no período de latência clínica. E por que que eu digo latência clínica? Porque você é um portador assintomático do HIV, mas não há latência microbiológica. Você tem uma queda de CD4 que na população geral é em média de 50, vai caindo seu CD4 sem tratamento, numa velocidade média de 50 células por ano. Existem as pessoas que caem o CD4 mais rápido e aí elas desenvolvem a imunossupressão avançada, a AIDS, de maneira mais precoce. E existem pessoas que são os controladores de elite, que mesmo sem tratamento não apresentam queda do CD4. Mas a população geral, sem tratamento, após o contato, devido a essa atividade microbiológica, em 10 a 15 anos, vai desenvolver a AIDS, a imunossupressão avançada. E olha aqui, o que eu trouxe para vocês para a gente entender o curso clínico quando a gente for discutir os testes diagnósticos. Ó, após o contato, até uma semana de infecção, nós temos o quê? O eclipse viral, nenhum teste é positivo. Após, na primeira para a segunda semana, ou seja, durante a síndrome retroviral aguda, o único teste positivo é o teste de RNA. Depois, olha só o que fica positivo aqui,
o P24, que eu falei lá que era o capsídeo. Então, é um teste antigênico, que fica positivo aqui entre a segunda e a terceira semana. E depois, só entre a terceira e a quarta semana, é que a sorologia, o IgM e depois o IgG, passam a ser positivas, tá bom? Bom, mas então a síndrome retroviral aguda, 50% mais ou menos dos pacientes infectados pelo HIV apresentam ela, tá bom? E ela se caracteriza basicamente por uma clínica de uma mononucleose infecciosa, que a gente vai dar no próximo bloco de infectologia, mas a monolike, ela é aquela febre baixa, prolongada, aquela astenia, aquela fadiga, aquele mal-estar um pouco inespecífico. E quando que nós podemos, então, suspeitar um pouco mais que a mononucleose, a síndrome monolike seja devido ao HIV? Cuidado especificamente com adenomegalia generalizada, perda ponderal não intencionada para mais de 10 quilos, 10 quilos não, 10%. Cuidado com faringite, úlceras orais e genitais. A úlcera oral e genital não é ABC? Também cabe entre os diagnósticos diferenciais, mas cuidado com HIV. E plaquetopenia isolada em paciente jovem. Então, assim, é uma clínica um tanto quanto inespecífica, mas esses pontos têm que te chamar a atenção que a monolike pode se tratar de uma síndrome retroviral aguda. E se nós suspeitamos de síndrome retroviral aguda, como eu já mencionei antes, não adianta fazer a sorologia. Sorologia ainda não deu tempo de ficar positiva. Sorologia é resposta imune. Demora um tempo para o seu corpo conseguir fazer o IgM e o IgG. Você tem que fazer o quê? O PCR, a carga viral, ir lá e pesquisar diretamente o vírus. E é durante a síndrome retroviral aguda que nós temos as maiores cargas virais da infecção, o que costuma assustar um pouco, mas isso não se correlaciona com pior prognóstico. O que se correlaciona com pior prognóstico no paciente soropositivo é o quanto mais de a pior carga de CD4 que ele já teve na vida, e se for, e quanto tempo ele ficou em imunossupressão avançada. Mas olha só essa questão aqui, antiga sim, de 2020, mas eu mantenho ela na aula porque ela é lindíssima para mostrar uma síndrome retroviral aguda. Não vou nem jogar ela como desafio, porque olha só, ela traz um paciente jovem de 28 anos que se queixa de astenia, anorexia, perda de peso e dor de garganta já há 8 dias. Você vai pensar numa faringite estreptocócica? Não, porque faringite estreptocócica você não... Opa, desculpa. Você não ficaria com ela assim, tão prolongada há 8 dias, tá bom? No geral, seria um quadro um pouco mais agudo. Ele está febril, mas o que mais ele apresenta? Ele apresenta múltiplos linfonodos aumentados, indolores e submandibulares, cervicais, occipitais, axilares. Uma faringite estreptocócica não faria linfonodomegalia tão difusa, faria no máximo localizada. A pele apresenta o exantema maculopapular não pruriginoso em tronco e membros. Bom, exantema com febre e tudo mais, pode ser mononucleose, pode ser dengue, pode ser uma série de coisas. Vamos seguir. A horoscopia revela hiperemia faríngea, úlceras no palato mole e tonsilas. A mononucleose, que é a doença que deu origem aí às monolikes, não deu origem às monolikes, mas que a gente sempre compara quando a gente chama o grupo de monolikes, ela não faz úlceras, ok? Então, olha só, úlceras em palato mole. Olha essa plaquetopenia aqui super discreta, mais presente. E aí ele te dá uma série de exames, olha só, ele te dá o anti-HIV não reagente, ele te dá o anti-HBC total, ele te dá o VDRL, por quê? Porque poderia ser uma sífilis, não poderia? Poderia. Ele te dá aqui, ó, sorologias de citomegalo, te dá sorologias de arboviroses, de sarampo, de rubéola, ou seja, ele te dá todos os diferenciais com sorologias negativas, mas ele te deu o HIV também não reagente. Por quê? Porque ele queria que você se lembrasse
que na síndrome retroviral aguda, se você quiser fazer o diagnóstico, você tem que solicitar a carga viral para o HIV, tá bom, pessoal? Bom, mas falando agora um pouquinho sobre o diagnóstico, então vamos sempre ter esse gráfico em mente, ó. Primeiro se positiva a carga viral, e isso só acontece após 7 dias, que é após o período do eclipse viral. Depois se positiva o antígeno, aquela capinha do capsídeo P24. E aí depois se positivam as sorologias. Então, assim, como que os testes sorológicos eles vão funcionar? Eles vão funcionar detectando essas estruturas, ou a sorologia, e por causa disso eles possuem um período de janela imunológica, que é quando o teste ainda não deu tempo, você não teve tempo de infecção para o teste ser positivo. Então, aqui, ó, na síndrome retroviral aguda tem que ser o PCR e vamos ter aí o período do eclipse viral. E quando nós falamos de testes sorológicos, o teste rápido, de maneira geral, ele pode demorar até 30 dias para positivar. Mas se estica essa janela de 30 dias até 3 meses, quando nós discutimos o teste de fluido oral. Não vou entrar em detalhes disso, porque nunca caiu em prova. Os imunoensaios, que são aí os ELISAs, aí a gente vai ter o ELISA de 4ª geração, que além da sorologia, então além do IgM, detecta esse antígeno P24 aqui, ó. Então ele tem uma janela imunológica de 20 dias. O ELISA de 3ª geração, sem detectar o antígeno P24, ele acaba tendo uma janela imunológica que aí alguns dias a mais, talvez uma semana a mais, tá bom? E os antigos, antigamente mais chamados de testes confirmatórios, mas eles ainda são confirmatórios, que a gente usa o Western blot e o Immunoblot, eles vão ter aí uma janela de mais ou menos 30 dias. E eu trouxe aqui alguns desses testes só para vocês entenderem como que eles vêm. Por exemplo, olha só esse daqui, ó, pesquisa de anticorpo contra o HIV. Se pesquisa de anticorpo é uma sorologia, é um ELISA. E aí você olha aqui, ó, pesquisa de anticorpo contra HIV e do antígeno P24. Vamos lembrar aqui, olha só, tá pesquisando esse antígeno aqui, o capsídeo viral. Isso daqui é um ELISA de 4ª geração. Então, qual é a janela imunológica que eu espero para ele? Mais ou menos uns 20 dias. Aí, ó, te deu reagente. Mas olha só esse índice, 1,2 é um índice fracamente reagente, porque se você for ver aqui, o reagente é a partir, nem eu tô conseguindo ver aqui, a partir de 1, tá bom? Então, assim, quando o teste é tão fracamente reagente, ele tá tão perto do limite de não ser reagente, vale a pena você fazer um confirmatório, que foi o que fizemos nesse paciente. Essas 2 amostras são do mesmo paciente. E aí, o confirmatório, olha só aqui, é um imunocromatográfico, ou seja, é um Western blot ou imunoblot, tá bom? No caso aqui foi um imunocromatográfico, enfim, foi um confirmatório. E olha só, o que o confirmatório vem aqui? Vem a GP 140, vem GP não sei das quantas, vem o P24. O confirmatório vai pesquisando, basicamente, seus anticorpos contra todas essas estruturas virais, tá bom? E é por isso que ele tem aí ele é dito de confirmatório, porque ele consegue investigar mais bandas, consegue identificar se o seu sistema imune está identificando outras partes do vírus que a sorologia não identifica. E aí ele, no caso, veio negativo, ou seja, nós tínhamos uma sorologia fracamente positiva, fizemos o confirmatório, resultado negativo, isso foi um falso positivo, tá bom? Bom, mas então, como que você pode se precaver de falsos positivos e dar a certeza para o seu paciente de que ele tem HIV, né?
porque um diagnóstico errado nesse quesito, vocês podem imaginar aí as consequências emocionais, psíquicas, físicas e tudo mais para esse paciente. Bom, então você sempre vai ter que fazer dois testes positivos, sempre vai se dizer aí de fabricantes diferentes, tá bom? Fecham o diagnóstico. A única exceção que você não pode utilizar dois testes são dois testes rápidos de fluido oral. Ou seja, você pode fazer por algumas vias esse diagnóstico. Você pode escolher, que é a via preferencial do Ministério da Saúde hoje em dia, dois testes rápidos sanguíneos. Mas você pode fazer aí um teste rápido de fluido oral. No geral, esse é o autoteste. O paciente fez isso na farmácia, veio positivo e chega para você desesperado. E aí você pode fazer nele o quê? Um teste rápido sanguíneo. Ou você pode fazer um imunoenzimático de terceira ou quarta geração, que é aí a sorologia, acompanhado do PCR. Acontece que se você tem que fazer dois testes, esses dois testes podem ter discordância. Se você teve uma discordância entre os dois testes rápidos sanguíneos, você faz um terceiro teste rápido. Se você teve uma discordância entre o teste de fluido oral e o teste rápido sanguíneo, você repete, você refaz tanto o teste de fluido oral quanto o teste rápido sanguíneo. E aqui no enzimático com o PCR, se o PCR vier acima de 5.000 cópias, você tem um diagnóstico confirmatório. Se você tiver uma discordância, aí é preconizado que você vá para o Western blot ou imunoblot. Isso daqui eu estou sempre falando da primeira discordância. Se você, por exemplo, aqui fez dois testes rápidos sanguíneos, teve discordância, fez o terceiro teste rápido sanguíneo, ainda não concluiu o diagnóstico, você vai acabar sempre caindo aqui no Western blot e imunoblot. E se todos você mantém uma forte suspeita clínica, mas os seus testes são negativos, você repete em 4 semanas. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão que caiu no SURSE ano passado. Olha só, jovem de 20 anos é diagnosticado com tuberculose pulmonar. Aí eu já quero que vocês parem, que vocês se lembrem. Opa! Se você teve um diagnóstico de tuberculose, você tem que ofertar um teste de HIV, porque a coinfecção TB-HIV é a principal causa de morte em pacientes soropositivos no mundo. Bom, tudo bem. Aí você foi lá na UBS e fez 2 testes rápidos. Quando ele coloca A e B, pressupõe-se que sejam de fabricantes diferentes. E olha só, como todo teste de gravidez, que são testes imunocromatográficos, você vai ter aqui, ó, o teste A veio positivo, a bandinha do controle e a bandinha do teste reagente. O teste B, só a bandinha do controle veio positiva. Ou seja, você teve discordância entre os testes. Qual o próximo passo a ser solicitado? Isso mesmo, um novo teste rápido, tá bom? Bom, mas agora a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre o tratamento. Então, para você entender o tratamento, eu já falei um pouquinho sobre a estrutura, os principais pontos de composição aí do vírus. Agora vamos discutir sobre o ciclo reprodutivo do vírus e como ele invade aí os nossos linfócitos. Então, nós temos lá o RNA e a transcriptase reversa, que vai pegar esse RNA e vai convertê-lo num DNA viral. Aí nós temos o DNA do linfócito, tem uma outra enzima do vírus, que se chama protease, que vai lá e ó, corta o DNA do linfócito. E aí tem uma outra enzima chamada de integrase, que integra o DNA viral ao DNA do linfócito, e é assim que o HIV invade a nossa célula. Bom, e baseado então nesse ciclo é que nós temos as medicações para inibir a progressão, essa infectividade do HIV. Então nós vamos ter os inibidores da transcriptase reversa, que aí não cabe você ficar decorando todos, tem a classe dos ditos análogos e dos não análogos, mas aqui nós temos 2 principais, que é o tenofovir e a lamivudina.
Então, eles inibem aqui essa transcrição do RNA para o DNA vírus. Agora, sempre que nós falamos de tratamento de HIV, pessoal, nós falamos de bloquear em pontos diferentes esse ciclo reprodutivo. Então, nós temos os inibidores de protease, por exemplo, que aí você vai ter os AVIR, darunavir, atazanavir, lopinavir, que vocês sempre vão ver eles associados ao ritonavir. Mas nós temos de maior destaque, que são mais recentes, os inibidores da integrase. E por que eles são de maior destaque? Porque eles são antivirais de ação muito potente e com baixo perfil de efeito colateral. E eles revolucionaram o tratamento do HIV, tanto que após a descoberta deles, após o desenvolvimento deles, nós temos a dita era da integrase, porque melhorou e muito tanto o tratamento quanto a qualidade de vida desses doentes, tá bom? E aí a gente vai ter o raltegravir, o dolutegravir de maior destaque e tem também o cabotegravir, tá bom? Bom, mas quando nós falamos de tratamento, apesar dessa melhora que os inibidores de integrase trouxeram, nós não podemos ainda usar somente inibidores de integrase, nós temos que utilizar outras medicações também conjuntamente, e aí, no geral, a gente vai procurar quem? Quem inibe a transcriptase reversa, a nossa enzima principal lá, e um inibidor de integrase. Então, quando nós falamos de inibidores de transcriptase reversa, eu quero que vocês saibam realmente acerca do tenofovir. Por quê? Porque o tenofovir tem efeitos colaterais muito importantes. Dois principais: alteração de função renal. E cuidado, pessoal, porque não é aumento de creatinina. O aumento de creatinina, ele ocorre, mas isso não implica que esteja tendo dano renal. O dano renal pelo tenofovir é avaliado através de fosfatúria, que no geral vem acompanhada de hipofosfatemia sérica, e aí tá naquele contexto da síndrome Fanconi-like, tá? E além dessa alteração de função renal que a gente vê por fosfatúria, o tenofovir também promove uma perda de massa óssea, tá bom, pessoal? Então, você tem que fazer uma densitometria óssea a cada 5 anos. É claro que seu paciente é jovem, faz atividade física regular, principalmente atividade resistiva, de musculação, você não exatamente precisa tanto assim fazer a densitometria a cada 5 anos, mas é interessante você saber, porque as provas costumam cobrar esses efeitos colaterais do tenofovir. E aí temos o tenofovir clássico, o TDF, mas recentemente temos também o TAF, que é o tenofovir também, mas ele tem uma estrutura molecular um pouco diferente, tá bom? E aí ele tem uma menor incidência desses efeitos colaterais, então ele seria aí um pouco melhor, tá? Bom, outros inibidores de protease que nós temos, nós vamos ter aí a lamivudina, que não vem muito ao caso você saber, mas a gente mantém a lamivudina mesmo que você tenha resistência a ela. Nós temos o abacavir, que é muito famoso pela hipersensibilidade dele, então sempre que você quiser usar o abacavir, você tem que testar o HLA do seu paciente. E nós temos a zidovudina, que foi o primeiro inibidor de transcriptase reversa, o AZT, o primeiro medicamento descoberto para tratar HIV, e de efeitos colaterais, ela apresenta aí principalmente a anemia megaloblástica e a lipodistrofia. A lipodistrofia do AZT, pessoal, ela pode ser bem grave, ela é bem característica, o paciente fica com ginecomastia, fica com volume abdominal aumentado e as pernas, ó, fininhas, tá? E o governo, inclusive, paga cirurgia plástica para lipodistrofia secundária ao uso de AZT, mas hoje em dia é muito raro uma situação em que você vai ter que usar esse medicamento, por quê? Porque nós estamos na era da integrase, tá bom?
Bom, aí dos não análogos, não vale você ficar decorando o que é um análogo, o que é não análogo. Decora, tenta lembrar desses efeitos colaterais que eu tô te pontuando. O efavirenz, ele tem muito efeito neuropsiquiátrico. Assim, pessoal, já ouvi de paciente, inclusive, que tomava efavirenz para ir para balada, para potencializar efeitos de drogas psicoativas, tá bom? Então ele é muito famoso por sintomas depressivos, sintomas ansiosos e sonhos vívidos. O atazanavir, ai, onde que tá o atazanavir? Meu Deus! Avir, tá lá nos inibidores de protease, aquela enzima que vai lá e cliva o DNA do linfócito para o DNA viral poder se encaixar. Então, o atazanavir, ele é muito famoso por icterícia, tá bom? E o darunavir aí, ele tá surgindo com bastante potência. Por quê? Porque o darunavir, ele é muito bom enquanto esquema de resgate, pessoal, porque ele possui uma alta barreira genética. Falei grego agora, eu sei. Barreira genética é quando, mesmo que o vírus adquira resistência a algum antiviral, ele não fica resistente ao darunavir. Então, o darunavir é muito utilizado em esquema de resgate, em paciente que já teve falha prévia com alguma outra medicação, tá bom? E os inibidores de integrase aí, que revolucionaram o nosso tratamento, e de efeito colateral, ó, um pouco de intolerância gastrointestinal, um pouco de insônia, então tomar preferencialmente de manhã, mas são efeitos que diminuem no uso contínuo, tá bom? E olha, para dar uma lida nessa questão lindíssima que caiu ano passado aqui na UEL, que eu já vou responder ela no próximo slide. Muito que bem. Então, o que você tinha que captar aqui de mensagem? Ó, nós temos uma paciente do sexo feminino de 56 anos de idade com diagnóstico de HIV há 5 anos. Estava em tratamento de TARV com tenofovir, lamivudine e dolutegravir. TARV padrão. Beleza, show. Carga viral indetectável há 6 meses, bibibi, bobobó, no momento nenhumas queixas. Mas ela relata que no intervalo entre as consultas, ela teve uma queda da própria altura e uma fratura transtrocantérica. Meu Deus do céu, isso é uma fratura patológica numa paciente de 56 anos. Não era para você ter dúvidas de que isso era uma fratura patológica, tá bom? E aí, o que ele te apresenta aqui nos exames? Uma hipopotassemia, uma create aumentada e um fósforo baixo, pessoal. Ele te diz ainda que essa paciente, ó, é HBS, AG negativa. Já vou explicar o porquê que ele te disse isso. Mantenha essa informação aí na sua cabeça. E aí, ó, ele te dá a densitometria óssea com T-score menor do que 2,8, que era para você não ter dúvida absolutamente nenhuma acerca do problema que estava acometendo esta paciente. E ele te deu a pesquisa do HLA. Por quê? Porque não era para você trocar por abacavir. Então, ponto número 1, não era para você ter dúvidas de que essa paciente tem todos os efeitos colaterais relacionados ao tenofovir. Tenofovir tem que sair. Se ele não te desse esse HLA positivo, você até poderia trocar pelo abacavir. Mas agora, na realidade, ele te trouxe uma atualização, que é a chamada terapia dupla, que é dolutegravir associado à lamivudina. Bom, mas quando nós falamos em terapia dupla, vocês têm que entender esse conceito porque ele é novo no tratamento do HIV. Recentemente, agora em setembro, se eu não me engano, do ano passado, que chegou essa medicação no SUS. Então, primeiro vocês têm que saber qual que é a nossa terapia padrão. A terapia padrão, ó, é um tenofovir que inibe a transcriptase reversa, a lamivudina, que também inibe a transcriptase reversa,
e o dolutegravir, que é da era da integrase. Acontece que, devido ao fato do tenofovir ter todos esses efeitos colaterais que vocês viram nessa questão anterior, eventualmente você tem que retirar o tenofovir da jogada. E é aí que você cai na terapia dupla. Por que dupla? Porque fica só a lamivudina e o dolutegravir. Você não precisa necessariamente adicionar outra medicação. Mas quando que nós podemos levar o paciente para a terapia dupla? Quando que nós podemos simplificar o tratamento desse doente? Ponto número 1, ele não pode ter hepatite B. Por isso que na questão anterior ele te deu o HBsAg negativo. Por quê? Porque se o paciente tem hepatite B, ele tem que usar o tenofovir para tratar a hepatite B dele, tá bom? Ele não pode ter também tuberculose, ele não pode ser um paciente que teve falha prévia, e ele tem que ter 2 cargas virais indetectáveis aí, com 6 meses de intervalo, e isso, no geral, vai cair em pelo menos 1 ano de tratamento. Então, seus pacientes que são super bem aderentes, com mais de 1 ano de tratamento, se você quiser, hoje em dia, você pode só simplificar o tratamento dele e tirar o tenofovir. E assim ele passa a ter que tomar só um comprimido por dia, que é um comprimido coformulado de dolutegravir com lamivudina, tá bom? Bom, e com relação à genotipagem pré-tratamento, é o seguinte, pessoal, no SUS existem condições para você solicitar genotipagem pré-tratamento. No privado, você pode solicitar para quem você quiser, para todo seu paciente de consultório, tá? Mas no SUS, nós só solicitamos para crianças ou adolescentes e gestantes co-infecção. Se você co-infecção é no momento do diagnóstico. Então lembra lá da questão, da primeira questão, da segunda questão do diagnóstico lá da SURSE, que o paciente foi diagnosticado com tuberculose, fez o teste rápido de HIV. Então, isso é uma co-infecção, quando você descobre os dois juntos. Se você tem um paciente que já está em tratamento de HIV, já está com carga viral indetectável e aí ele se infecta por tuberculose, não tem como você fazer genotipagem se ele não tem carga viral, tá bom? Então, co-infecção TB, HIV é indicação de genotipagem pré-tratamento. Parceiro que se infectou de parceiro em uso de TARV, porque que são os casais sorodiscordentes, por quê? Porque provavelmente aqui você vai ter uma cepa viral mutante, provavelmente tem uma falha de tratamento, alguma resistência, alguma má adesão, tem algo errado, tá bom? Ou se você for usar efavirenz também, mas hoje em dia a gente quase não usa efavirenz, então nem precisa se preocupar com esse quesito, tá bom? Bom, início do tratamento, eu vou iniciar sempre no momento do diagnóstico, mas existem exceções. Quando você tem tuberculose ou uma infecção oportunista, no geral a gente começa o tratamento da infecção para depois começar o tratamento do HIV, tá bom? E eu vou explicar o porquê disso na aula de doenças oportunistas. Então, assim, todo paciente soro positivo hoje em dia é tratado, ponto final, tá? É claro que entre você fazer o diagnóstico, deixar a pessoa digerir aquilo, você pode iniciar o tratamento aí coisa de até 1 semana depois. Não precisa ser no mesmo dia você já sair entuchando medicação no paciente, tá bom? Mas você tem que começar no diagnóstico. A única exceção é se você tiver tuberculose ou infecções oportunistas. E o que você vai solicitar para iniciar o tratamento desse paciente? Carga viral ICD-4, screening de tuberculose latente e outras DSTs. Cuidado, paciente que tem uma DST é risco de ter outra. E os laboratórios gerais, tá bom? Hemograma, função renal, transaminases, perfil lipídico, TSH, T4 livre. O tratamento para o HIV, ele mexe no perfil lipídico. Cuidado que seus pacientes podem vir a precisar de estatina, mesmo sendo pacientes jovens, ele aumenta o risco cardiovascular desses pacientes, tá bom? E com relação ao CD4, pessoal, é o seguinte, paciente HIV bem controlado não vai ter queda de CD4 por causa do HIV. E o CD4, ele possui uma flutuação do nível dele conforme o dia que você coleta.
Então, não é para fazer o segmento do paciente soro positivo com CD4. Por quê? Porque se você faz uma coleta que está num número X e depois na coleta seguinte o CD4 vem menor, o paciente entra em pânico e é simplesmente uma flutuação do CD4. Se a carga viral está indetectável, o CD4 não vai cair por causa do HIV, tá? Então, não é para se solicitar CD4 de rotina. CD4 é solicitado no momento do diagnóstico. Quem a gente vai solicitar de rotina? Quem tem CD4 baixo. Então, até a gente conseguir a recuperação do CD4, e a gente precisa ter 2 medidas acima de 350 de CD4 com um intervalo de 6 meses, até a gente conseguir essa recuperação, a gente solicita o CD4. Passado isso, não é mais para solicitar, é para solicitar só carga viral. E aí sim, se a carga viral vier positiva, você volta a solicitar o CD4, inclusive porque esse é um paciente não aderente, tá bom? Bom, e tem que lembrar também que vacinação de pacientes soropositivos, a gente vai discutir também na aula de vacinas, tá bom? Mas todos eles vão receber a vacina de HPV na faixa etária dos 9 aos 45 anos, influenza, pneumo 23 e pneumo 13 entra para eles, Covid, hepatite B, 4 doses dobradas, reforçadas, meningo C ou a ACWY, a dupla adulto e hepatite A também damos para esses pacientes. Com relação às vacinas vivas, isso vai variar conforme a faixa de CD4. Ah, por quê? Porque senão corre o risco da vacina não pegar, do paciente não desenvolver imunogenicidade, não ser uma vacina imunogênica, tá bom? Então, ó, CD4 acima de 350 células, as vacinas vivas estão autorizadas. Quais são as vacinas vivas? Sarampo, cachumba, rubéola, febre amarela e varicela. CD4 de 200 a 350 células, você vai avaliar o risco epidemiológico. Estamos em uma situação de surto, foi um contactante domiciliar. Se o risco epidemiológico é alto, você vai vacinar. Agora, CD4 abaixo de 200, você não vai vacinar. Se você tiver que fazer um bloqueio, algo do gênero, porque o paciente teve contato com o paciente com sarampo, por exemplo, você tem que dar a imunoglobulina. Por quê? Porque aqui a imunidade celular dele é muito baixa. E se a vacina é viva, ela meio que simula a infecção. Ela depende das suas células fazerem o anticorpo. E se você não tem célula para fazer o anticorpo, você não vai ter imunogenicidade, não adianta você vacinar esse paciente, tá bom? E vamos lembrar ainda que para todo paciente soro positivo, nós solicitamos o screening de tuberculose latente no momento do diagnóstico e de forma anual. Como que ele é feito? Preferencialmente com o IGRA, que é a liberação de interferon gamas pelos linfócitos sensibilizados, que eu explico na aula de TB. Mas pode ser também com PPD. E lembra também raio-x de tórax e questionamento ativo de sintomas de tuberculose. Agora, existem algumas especificidades da ILTB no paciente soro positivo. Ponto número 1. Se você tem um CD4 abaixo de 350 células, tanto o PPD quanto o IGRA podem ser falsos negativos. Então, você acaba tendo que fazer o tratamento. Trata-se como preferencialmente com rifapentina e isoniazida semanal por 3 meses. Mas existem os tratamentos alternativos aqui, a isoniazida de 9 meses, a rifampicina com isoniazida ou a rifampicina isolada, tá bom? Bom, outra particularidade do tratamento da ILTB em pacientes soropositivos é que se o paciente é soropositivo e ele é contactante domiciliar de um paciente bacilífero, não me interessa nem o PPD nem o IGRA, eu irei fazer o tratamento de ILTB deste paciente, porque ele foi exposto a uma alta carga de bacilos em uma situação de alto risco e ele é um paciente soropositivo e a principal causa de morte em pacientes soropositivos no mundo é tuberculose. Inclusive,
esta situação de paciente soropositivo, contactante domiciliar de paciente bacilífero, é a única situação que nós retratamos tuberculose latente, tá bom? Bom, e outra particularidade, outra atualização no mundo da TB com HIV é a questão de que você não precisa mais alterar a TARV desse paciente. Antes, nós não podíamos usar o dolutegravir quando a gente começava a tratar um paciente quando a gente começava a tratar uma coinfecção, porque a rifampicina, lá que induz o citocromo P450, diminui o nível sérico do dolutegravir e ele é um inibidor de integrase, da era da integrase e tudo mais, e a gente acabava tendo insegurança acerca da ação dele. Agora, você já não tem mais essa insegurança, mas você tem que aumentar a dose, você tem que dar o dolutegravir 2 vezes ao dia. Mas antes, nós acabávamos tendo que tirar o dolutegravir da jogada, e aí a gente colocava ou o efavirenz ou o raltegravir, tá bom? E isso é uma atualização. Saiu agora mais oficial no PCDT de 2023, mas olha essa questão um tanto quanto desatualizada, que o Einstein cobrou em 2023, um paciente com diagnóstico de HIV há 6 meses, em uso de tenofovir, lamivudina e dolutegra, CD4 bom, carga viral indetectável, mas apresenta bar positivo, ou seja, é um paciente com tuberculose. E aí ele te pergunta o que fazer com este paciente, e a resposta que ele deu, porque era o único gabarito possível, era trocar o dolutegravir pelo efavirenz. Então, assim, a questão estava desatualizada, porque você já poderia ter nas alternativas aqui dobrar a dose do dolutegravir. Mas veja que não dava para anular esta questão. Então, cuidado com isso. Antes nós tínhamos que trocar o dolutegravir pelo efavirenz ou pelo raltegravir. Hoje em dia podemos só dobrar a dose do dolutegra, mas muitas vezes a questão é desatualizada e ponto final. Mas olha só as outras alternativas. Trocar o esquema antirretroviral para etravirina e raltegravir. Em algum momento você me ouviu falar sobre a etravirina aqui na aula? Não, né? É porque você não precisa saber, tá? Manter o esquema antirretroviral, você não pode simplesmente manter. Você poderia dobrar a dose do dolutegra, mas não manter. Colher genotipagem. A gente não genotipa? Mas não é um co-diagnóstico, pessoal. Esse paciente já está em tratamento de HIV, já tem boa adesão e tem carga viral indetectável. Como é que você vai genotipar isso daqui? Se fosse um co-diagnóstico, aí nós genotiparíamos. Então a questão te cobrou aí o que era a conduta mais antiga, mas nem sempre você vai ter a questão mais atualizada, tá bom? Bom, e outra novidade no mundo do TB e HIV é a aquisição do Lateral Flow LAR, que são lipopoliarabenominanos. Desculpa, nem eu vou lembrar direito assim como é que fala tudo isso, mas o que é esse teste? Esse teste é basicamente uma detecção precoce antigênica. Então é o seguinte, você pega seu paciente lá soropositivo, que tem um CD4 baixo, um CD4 abaixo de 100 no contexto ambulatorial ou um CD4 abaixo de 200 no contexto de paciente internado ou doente, ou um paciente que já tem sinais ou sintomas de tuberculose pulmonar ou extrapulmonar, você dá um potinho para ele, ele faz xixi naquele potinho e você coloca ali o lateral flow. Lateral flow é fluxo lateral, pessoal. Isso basicamente é um teste igual a um teste de gravidez. E o que esse lateral flow vai detectar? Vai detectar se tem antígeno de tuberculose rolando ali. Então, a grande pulo do gato, a grande aquisição desse teste, a grande incorporação dele ao SUS é justamente que você consegue fazer a detecção rápida. Por quê? Porque ele fica pronto em meia hora. Então, você consegue introduzir tanto um tratamento precoce numa fase pré-clínica,
fase pré-clínica é aquela aonde o paciente já está doente, mas ele ainda não tem sintomas, tá bom? Ou você consegue fazer também um diagnóstico frente a sinais e sintomas de uma maneira mais rápida, tá? Bom, e com relação aos esquemas preferenciais de tratamento, então a gente vai ter aí o tenofovir, a lamivudina e o dolutegravir, é a nossa TARV padrão. Já discutimos sobre coinfecção, TB, que antes nós tínhamos que usar ou Haltegra ou Efavirenz, e agora nós podemos simplesmente dobrar a dose do dolutegravir. E grávidas, nós tínhamos também antes uma polêmica com relação ao dolutegravir, causar defeitos de fechamento do tubo neural. Então nós éramos muito reticentes a usar o dolutegravir no primeiro trimestre. Agora nós não somos mais, isto já caiu por terra. Então assim, hoje em dia, basicamente, todo paciente HIV vai receber o dolutegravir, Dolutegra, meu amor, entendeu? Bom, e outros esquemas de tratamento que você tem que saber é sobre as profilaxias. Tanto a profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, quanto a profilaxia pós-exposição, tá bom? A PrEP, pessoal, ela é o tenofovir associada à entricitabina, comercialmente é chamado de truvada. Bom, você tem que garantir que você não está dando PrEP para um paciente que você deveria estar dando tratamento, tá? Então você tem que testar esse paciente mensalmente e o teste de HIV tem que ser com um intervalo de até 7 dias para dispensação de PrEP, então tem que ser recente, pode ser um teste rápido mesmo, tá bom? Você vai dar a PrEP enquanto o paciente apresentar comportamento de risco e lembra que se ele tem comportamento de risco, se ele quer PrEP para se proteger de HIV, ele tem risco de outras DSTs. Então você tem que pesquisar aí sífilis a cada 3, 4 meses e clamídia e gono. Como que você pesquisa clamídia e gono nesse paciente? Com PCR, tá bom? A cada 6 meses. E está em avaliação, deve ser liberado, eu acho, se eu não me engano, pelo FDA já foi liberado lá nos Estados Unidos, o cabotegravir injetável, que aí é muito melhor, porque é uma injeção bimensal. A PrEP tem que ser tomada todo dia. E a PrEP não falha, mas o paciente falha em tomar todo dia. E aí, quando nós falamos de cabotegravir, nós estamos falando de uma injeção bimensal, de um inibidor de integrase, da era da integrase, então facilita bastante a adesão, tá bom? Agora, com relação à profilaxia pós-exposição, que é quando você teve ali uma situação de uma violência sexual ou até mesmo uma exposição de risco sem você consentida, mas sem você tomar PrEP, ou um acidente com material biológico. Então, ponto número 1, a profilaxia pós-exposição é a mesma medicação do tratamento, tá? Mas ela tem que ser iniciada em até 72 horas. Passado isso, nós não temos evidência de benefício de introduzir a profilaxia para esse paciente, tá bom? E ela não é por uma duração indeterminada, ela é feita por 28 dias. Mas aqui também você tem que garantir que você não está fazendo um tratamento de duração limitada para quem você deveria tratar a vida inteira. Então você faz uma testagem de HIV inicial para ver se esse paciente não é um soro positivo que só não tinha se testado antes e você repete após o término da PEP. Ah, por quê? Porque a profilaxia pós-exposição pode falhar? Não, ela não falha. E, no geral, o paciente aqui ele é bem aderente porque ele está preocupado, tá? Mas acontece que, eventualmente, quando você fez a testagem inicial, você poderia estar num período de janela imunológica do seu teste. Então, a profilaxia pós-exposição não falha, mas pode ser que o paciente já tinha se infectado de antes, infelizmente. Então, você faz um segmento para garantir que você não deu um tratamento limitado para quem você deveria tratar a vida inteira, tá bom? Outra questão aqui um pouco mais antiga, da USP de 2021, mas uma questão bem legal, olha só. Funcionária da limpeza de um hospital estava lá trabalhando e se espetou numa agulha absolutamente desconhecida. Mas essa funcionária chegou para você
4 dias após o acidente. E, infelizmente, com relação à profilaxia para o HIV, ela já não é mais recomendada nesse período de tempo, lembrar aí das 72 horas, tá bom? Bom, e outro conceito que eu queria trazer aqui para vocês, para a gente encerrar essa aula, é o conceito do blip viral. O que é o blip viral? É um escape. O paciente, ele é bem aderente, ele vive lá tranquilamente, tomando essa medicação todo dia, mais ou menos no mesmo horário, tem todas as cargas virais negativas e do nada tal, vem uma carga viral positiva. Esse paciente chega para você em pânico, pessoal. Mas o que acontece? Às vezes você tem escapes de carga viral, que está aqui nessa linha vermelhinha, tá bom? Mas são cargas virais baixas, no geral abaixo de 200 cópias, que podem acontecer por N mais um motivos. Pode ser que o paciente estava levemente gripado quando ele foi colher aquela carga viral. Tem pacientes que são metabolizadores mais rápidos das medicações e quando você coleta a carga viral deles, eles vêm ali com umas 50, 60 cópias, coisas fracamente positivas. Bom, mas o que eu queria trazer para vocês? O blip viral, ele não é uma falha de medicação, principalmente se o paciente for bem aderente, tá bom? É um fenômeno que pode ocorrer e ele não se correlaciona com risco de transmissão. Por quê? Porque nós tivemos 2 estudos grandes, um pouco recentes aí, o Partner 1 e o Partner 2, aonde se viu que pacientes indetectáveis não transmitem HIV. Indetectável é igual intransmissível. Um paciente soropositivo, bem aderente, carga viral indetectável, há mais aí pelo menos 6 meses a 1 ano, ele não tem risco de transmitir HIV para outro paciente numa relação sexual. É bastante importante vocês saberem disso, porque muitas vezes só de falar isso com o paciente você devolve para ele a vida sexual, porque é muito estigmatizante, infelizmente, até hoje, você ser um paciente soropositivo. E mesmo que você tenha um blip viral, uma carga viral baixa, um escape de carga viral positiva, isso não se correlaciona com o risco de transmissão por via sexual, tá bom? E olha só como esse conceito foi cobrado lá em 2020 ainda, na prova do HCPA, casal monogâmico, soro discordante, excelente adesão e sua carga viral está abaixo do limite de detecção há alguns anos. Vem aqui solicitando esclarecimento sobre possível transmissão sexual do vírus do HIV. Por quê? Porque eles não querem mais usar preservativo. E o que é que você tem que responder para esse paciente? Exatamente este conceito, que indetectável é igual intransmissível. A transmissão sexual do HIV é improvável e o casal não necessita mais usar preservativos. É claro que você vai orientar sobre outras DSTs e afins, mas preservativo, se o casal não quiser mais usar, ele não precisa, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer para vocês sobre o HIV e a parte de diagnóstico e tratamento. E agora bora para a aula de doenças oportunistas.